Nesta videoaula, irei explicar sobre o uso dos porquês, que muita gente tem certa dificuldade em colocá-los em prática. Então, eu tenho 4 formas de porquê. Eu tenho o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Então, vamos para as regras dos porquês. Então, aqui tem o primeiro porquê. Então, eu tenho o porquê separado sem acento. É usado no início e no meio das perguntas. Aqui eu tenho o segundo porquê. Eu tenho aqui o porquê separado e com acento. Aqui já é separado e com acento. É usado no fim das perguntas. Terceiro porquê. Então, aqui eu tenho o porquê junto e sem acento. É usado nas respostas, no caso das perguntas. Então, ele é usado em suas respostas das perguntas. Aqui eu tenho o quarto porquê, que é junto com acento. Isso aqui já é junto com acento. É usado como um substantivo e também podendo ser substituído pelos artigos, tanto o artigo definido e indefinido. Quais são os artigos definidos? O e os. E os artigos indefinidos? Um e uns. E também é substituído por motivo, causa ou razão, circunstância de alguma coisa, de algo. Então, aqui vamos para alguns exemplos. Aqui eu tenho a primeira regra do porquê separado e sem acento, onde diz assim: por que não voltamos para casa? Então, este porquê aqui é separado e sem acento. Então, ele pode vir no início de uma frase interrogativa, né? Então, utiliza-se o porquê separado e sem acento. Aí tem aqui outro exemplo, outra frase. Então, com o mesmo uso do porquê, separado e sem acento. Maria, por que você não quer comer? Então, eu posso colocar também este porquê, separado e sem acento, no meio de uma frase interrogativa. Agora vamos para a segunda regra do uso do porquê separado e com acento. Diz assim: você não gosta desta matéria, por quê? Então aqui o porquê separado com acento veio no final de uma frase interrogativa. Então, neste caso, este porquê será separado e com acento. Então, vamos para a terceira regra e o terceiro exemplo. Aí eu tenho terceira regra: porquê junto e sem acento. Então, diz assim: porque ela fala de história mitológica. Então, este porquê junto sem acento, eu estou dando uma explicação. Então, justamente a explicação da pergunta da frase anterior, que foi justamente: você não gosta dessa matéria, por quê? Porque ela fala de história mitológica. Então, aqui eu justifiquei o porquê. Eu expliquei o porquê de que eu não gosto, né, desta matéria, porque ela fala de história mitológica. Então, o porquê junto, sem acento, é justamente uma explicação. Então, usa-se ele junto e sem acento. Então, vamos para a quarta e última regra. A quarta regra, eu tenho aqui o porquê junto e com acento. Exemplo: gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Então, este porquê aqui é utilizado ou junto
e com acento, porque ele aqui está acompanhado do artigo o, né? Também poderia vir o artigo os, o artigo e uns, também poderia vir, no caso, o artigo indefinido e definido. Então, por isso que utilizamos o porquê junto com acento, quando ele é substituído também por motivo, causa, razão, circunstância. Por exemplo, gostaria de saber o motivo, a causa, a circunstância, a razão dele não falar mais comigo. Então, por isso que é utilizado o porquê junto com acento, quando ele vem acompanhado de um artigo definido ou indefinido, e também ele pode ser substituído por motivo, razão, circunstância. Então, por isso que utilizamos o porquê junto com acento. Então, aqui eu tenho uma atividade onde iremos fazer o uso dos porquês. Eu tenho a questão 1, diz assim: complete as frases corretamente, utilizando os porquês. Letra A diz assim: espaço, você não gosta de maçã? Então, neste espaço aqui, nesta lacuna, nesse traçozinho, nessa linha, qual porquê eu irei colocar, fazer o uso? Então, quando diz assim, você não gosta de maçã, então vai ser o porquê separado e sem acento, porque veio início de uma frase interrogativa. Letra B diz assim: ela me disse o tracinho da irritação. Então, aqui irei colocar o porquê junto e com acento. Porque vê aqui o uso, vem acompanhado de um artigo definido, que é o artigo o. E ele pode ser substituído por razão, motivo, circunstância. Ela não me disse o motivo, a circunstância, a razão da irritação. Letra C diz assim: não consegui assistir ao filme, tracinho, cheguei atrasado. Aqui é uma frase onde estou explicando o motivo, né, de que cheguei atrasado. Se é uma explicação, irei colocar o porquê junto, sem acento, porque aqui estou explicando o motivo de que cheguei atrasado. É uma explicação. Letra D. Você não gostou do presente. Por quê? Então, aqui, o porquê ele vai vir no final da frase interrogativa. Se o porquê vem no final da frase interrogativa, vai ser separado e com acento. Separado e com acento. Letra E. Você dormiu na casa de Carla? Por quê? Então, né? Você dormiu na casa de Carla, por quê? Então, aqui também vai ser separado e com acento. Porque aquele veio no final de frase interrogativa. F. Maria, tracinho, você não dorme cedo. Então, aqui, o porquê vai vir no meio da frase. Se vem no meio de uma frase interrogativa, eu irei colocar o porquê
separado e sem acento. G. Tracinho, você não fica um pouco mais? Então, aqui, o porquê veio no início de uma frase interrogativa. Então, vai ser o porquê separado e sem acento. H. Ainda não descobrimos o tracinho das falhas do filme, do time. Então, aqui eu irei colocar o porquê junto e com acento, porque vem acompanhado do artigo o e pode ser substituído por motivo, razão e circunstância. Ainda não descobrimos o motivo, a razão e a circunstância das falhas do time. Então, vai ser o porquê junto e com acento. A letra I. João e Maria, tracinho, vocês são tão amigos. Então, o porquê veio no meio de uma frase interrogativa. Então, faremos o uso do porquê separado e sem acento, porque ele veio no meio de uma frase interrogativa. J. Tracinho, tenho que estudar. Então, aqui o porquê veio no início de uma frase interrogativa. Se vem no início de uma frase interrogativa, vai ser o porquê separado e sem acento. K. Ele foi para a escola, tracinho, não sabia que era feriado. Então, aqui eu tenho uma frase explicativa. Se é uma frase explicativa, então vou colocar o porquê junto e sem acento. Então, aqui termino com a videoaula sobre o uso dos porquês. E até o próximo vídeo.